Boa tarde a todos. Graça e paz do Senhor, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 30 de julho de 2022. Nós estamos iniciando na rádio amormaior.net.br mais um programa da Escola Bíblica em Ação, da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Nós temos um canal da Igreja Batista Ágape, em Indaiatuba. Você pode se inscrever no canal, você pode assistir as mensagens gravadas dos nossos cultos. Nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao Ginásio de Esportes. Nós estamos aqui aos sábados, das 14 às 15 horas. O nosso objetivo é conhecer mais a palavra do Senhor, aprender mais do Evangelho, que a gente se aprofunde mais no estudo. Nós estamos aqui para sermos realmente ministrados pelo Espírito Santo. Eu peço também que todos que nos ouvem compartilhem e divulguem o link da rádio. Existem outros programas, entrem no site amormaior.net.br, verifique, não é toda a programação, é uma rádio muito abençoada. Então nós vamos iniciar o nosso programa de número 10, amados, programa Escola Bíblica em Ação. E como eu sempre peço, que você tenha a palavra do Senhor às mãos, uma Bíblia. Nós estaremos sempre temos, após a abertura, o nosso devocional. Eu convido você a Mateus 24, a partir do verso 3, 24 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 3. Nós iniciamos realmente com uma mensagem, com um devocional, sempre ligado ao nosso tema principal, ao nosso tema central, que é o estudo do livro de Apocalipse, tá certo? Do livro da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Mateus 24, a partir do verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus então responde: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso tudo será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, Jesus Cristo, aqui, deixando aos discípulos, deixando a nós, seus discípulos, alguns ensinamentos importantes, alguns recados importantes. O primeiro é que ninguém nos engane. Jesus Cristo, ele é claro, que ninguém os engane. Primeiro, que se ele diz isso, tentarão nos enganar, tentarão nos ludibriar. E só tem uma forma de nós não sermos enganados, buscar do Espírito Santo o discernimento do Espírito. Então, o primeiro recado de Jesus é que realmente um dos sinais da sua vinda, da sua volta, no final dos tempos, é o quê? O levante realmente do espírito do anticristo para tentar enganar a todos.
Então, o nosso primeiro cuidado, o nosso primeiro alerta, cuidado que ninguém os engane, né? Agora, esses versos, né, essa passagem, né, há também uma questão importante que Jesus Cristo quer passar o que para nós? Confiança. Porque ele diz, vocês ouvirão falar de guerras e rumores, mas não tenham medo, né? Não tenha medo, porque isso vai acontecer. É necessário que essas coisas aconteçam. Né? Por quê? Porque já está escrito, eu assim defini, eu assim escrevi e será feito. Né? Aqui fica claro que, amados, a soberania de Deus. Tá certo? Outra coisa importante, outro dado importante, que quebra toda a negativa de que a igreja não vai passar pela tribulação. Na verdade, desde quando ela surgiu, nós estamos estudando, ela sempre passou, pela tribulação e ela vai continuar passando. O verso 9 aqui é claro, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, né? E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, tá certo? Então, é outro alerta de Jesus Cristo que vai acontecer, tá claro, né? Existem alguns estudos, algumas falas, que a igreja sobe antes. Não, a igreja não sobe antes, ela passa, ela vai passar, ela tem que passar. Na verdade, a separação do joio do trigo, isso aqui está claro. Aí a gente vai ver, estudar mais a fundo isso no livro de Apocalipse. Tanto isso é verdade, que no verso 13 Jesus Cristo diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que terá o quê? Aquele que ter fé, aquele que ter esperança em Cristo Jesus, esse será o quê? Esse será salvo. Então, amados, essa é a nossa primeira mensagem de hoje. É uma mensagem de alerta, mas é uma mensagem de fé, é uma mensagem de esperança. E é uma mensagem principal, que a sua igreja, a igreja de Cristo, ela se fortaleça, e ela busque o amadurecimento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para aprender mais de Ti, Pai. Já Te agradecemos a Sua palavra, já Te agradecemos, Pai, o Seu Espírito Santo que nos traz até aqui. Esse ensino, esse ensinamento que o Senhor nos traz agora, Pai, para realmente, Deus, fazer com que a gente tenha um entendimento, que a gente busque realmente o discernimento do Espírito, que a gente busque o fortalecimento no Senhor, para que realmente a gente não tenha medo, para que realmente, papai, a gente possa, resistir mediante a fé e esperança, Pai, na Sua palavra, que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém? Bom, nós vamos para o nosso tema central, para a primeira parte. Nós iniciamos aqui em Apocalipse 1:11, a leitura, das 7 igrejas. Nós estamos vendo as cartas às 7 igrejas. Então, quando nós vamos para Apocalipse 1:11, o que Jesus Cristo está dizendo para João é: escreva no livro que você vê e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hoje nós vamos ver o 4º período da igreja. Nós já vimos as cartas, para Éfeso, para Esmirna e para Pérgamo. Hoje nós estaremos nos aprofundando na 4ª carta, no 4º período. Nós vemos que essas cartas elas têm o objetivo de mostrarem as características das igrejas da época, os 7 tipos de características da igreja,
durante toda a história, né? E a igreja de Cristo é dividida em 7 períodos. O primeiro período que nós vimos é do nascimento da igreja, né? Do dia de Pentecostes até o ano 100 depois de Cristo, evidentemente, que é a chamada igreja apostólica, né? Ela vai de Pentecostes até a morte de João, né? Do apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. O segundo período, né, que é a igreja de Esmirna. Primeiro período, Éfeso, representado por Éfeso. Segundo, representado por Esmirna, vai do ano 100 a 313, né, a igreja perseguida até o edito de Constantino. Nós vimos isso. Semana passada nós vimos a igreja de Pérgamo, que vai do ano de 313 a 476, que é a igreja acomodada, a igreja imperial, onde nós vimos a semana passada que se cessaram as perseguições. Constantino, né, ele transfere a religião cristã como única e oficial. Ele oficializa a religião cristã. Nós vimos, né, eu não posso com eles, eu me junto a eles. Né? Então, né, o grande erro aqui é quando nós que cremos em Jesus Cristo, a gente se mistura com o mundo. Foi exatamente o que os cristãos na época fizeram. Né? Aceitaram o quê? Né? O direcionamento do Constantino, do imperador, tá certo? Ele que criou, né, que foi o fundador de Constantinopla, tá certo? Nisso né, todas as perseguições cessaram, né? Se começou realmente a parte suntuosa, né? Início da construção das grandes basílicas. Né? Nesse momento passam a frequentar nessas grandes basílicas as pessoas que não haviam passado pelo novo nascimento. Né? Começou a se instituir a figura do bispo como autoridade suprema, né? Carregado de muito esplendor, de muita arrogância e, consequentemente, né, de uma prosperidade muito grande. Qualquer semelhança com, né, com a época atual é mera coincidência. Né? E as festas pagãs na igreja. Né? Realmente elas entraram, né? As festas pagãs, como nós vimos, né? A instituição do domingo, a instituição realmente do Natal, né? Não como festa, né? Para o nascimento de Jesus Cristo, mas aproveitaram as festas pagãs e foram encaixando, né? O dia do Senhor de domingo, o Natal, né? Que era um período, né? Que era de comemoração ao Deus do Sol. Enfim, isso nós vimos a semana passada. Né? Eu só estou dando um lembrete para nós entrarmos, né, no quarto período hoje, que é o período da igreja medieval, ou a igreja papal. Né? Qual é a mensagem? Que antes ela era acomodada, agora ela se tornou o quê? A igreja da idolatria, que é o próximo passo. Né? É o próximo passo. Depois da acomodação, né, vem a idolatria. Se intensifica na igreja a idolatria. Esse período é um período longo, de quase 1000 anos, chamado período das trevas, né, de absoluta treva. Né, é o chamado período, né, os 1000 anos de escravidão nas trevas. A igreja absolutamente apagada, absolutamente entregue, né, à idolatria, né, absolutamente entregue, não é, a todo o tipo de adoração que não era Jesus, que não era a palavra de Jesus. Não é? Então a gente vai perceber, não é, isso é história, evidentemente, nós estamos falando de história, não é, que nesse período, não é, a origem do papado, não é, tá certo? A origem do papado,
que se dá aproximadamente no ano 590, com a instituição da figura do Papa, do Pai dos Pais, do Pai universal, do Pai infalível, né? Tá certo? Ele não falha, tudo que ele diz é verdade, tudo que ele diz é uma ordem suprema, né? Tá certo? Né? Então a instituição desse Pai, desse Papa, tá certo? É o Deus na Terra, né? Tá certo? Já fazendo aí um contraponto com Jesus Cristo, tá certo? Período, né? É o período que a Igreja de Cristo está absolutamente apagada, irmão. É absolutamente apagado. O Espírito Santo, não é? Ele sai de cena, porque as pessoas não os buscam. Há a substituição do estilo de vida da verdadeira Igreja de Cristo. Não há mais, em raras exceções, o estilo de vida da verdadeira Igreja de Cristo. A comunhão da ceia do Senhor, né, ela é substituída pela hóstia, pelo pão sagrado, né, que substitui o pão, né? Então, a instituição da hóstia, a oração, né, aquela conversa, né, aquele momento que nós entramos no quarto para conversar, para pedir opiniões ao Senhor, né, para chorar, para que realmente o Espírito Santo nos ministre. Essa oração ela foi substituída por reza, por repetições, né, repetições vãs, né? O próprio Jesus Cristo diz isso, né? Para que eu e você, para que a gente tome cuidado, para que a gente fique atento, né? Para que a nossa oração ela seja verdadeira do coração e não repetições vãs, não a reza, né? Os louvores de adoração, os salmos, não é? Eles foram substituídos por corais, né? Esses corais eles têm origem realmente nos festivais romanos, tá certo? Então, o mundo, não é? Depois de alguns anos que ele entrou na igreja, né? O mundo ele começou realmente a comandar a igreja. Os cantos espirituais, eles foram substituídos por cantos gregorianos, né? Que vem da origem do Papa Gregório Magno, né? Na verdade, há uma unificação do rito da igreja, né? Tá certo? Então, é um único possível a ser realizado, são os cantos espirituais gregorianos, né? Então, na verdade, todo o reinado de Jesus Cristo, toda a palavra, todos os salmos, toda a busca realmente do novo nascimento, do novo homem, a busca realmente, né, para que todos sejam discípulos de Jesus Cristo, para que todos realmente sejam imagem e semelhança de Deus, né? Todo o reinado de Cristo ele foi substituído pelo reinado de Roma, né? O reinado de Jesus Cristo, do Cordeiro, né? Ele foi substituído pelo reinado da igreja, né? Tá certo? Né? Então, o mundo entra na igreja. O mundo ele comanda, né? Nesse período também há o nascimento do islamismo, né? Onde nós também sabemos que historicamente acontecem as cruzadas, né? Que na verdade é uma luta santa, né? Para libertar a Terra Santa do domínio, né? Maometano, tá certo?
né? Enfim, realmente é um período de escuridão, né? E a gente não pode se esquecer, não pode se esquecer, né? Que há um curso, né? Que tudo se iniciou por uma igreja, né? Que ficou acomodada, que ela iniciou, não é? Já num passado, a instituição da idolatria de santos e de mártires na igreja, né? Então, realmente, né, o início dessa idolatria, né, o início do afastamento da doutrina dos apóstolos, o afastamento da doutrina de Cristo, né, do arrependimento das obras mortas, né, do batismo, né, do batismo de arrependimento, do batismo das águas, né, do batismo do Espírito Santo, né, imposição de mãos, né, acreditar realmente na ressurreição de Jesus Cristo, acreditar na segunda vinda, acreditar no juízo final que há por vir. Então, todas essas doutrinas que o próprio autor da carta aos Hebreus fala, olha, isso aí é o mínimo que a gente tem que saber, né? Mínimo, essa é a base cristã, né? Então, toda essa base cristã, toda essa base do entendimento, toda essa base, não é, daquilo que a gente chama doutrina de Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos, não é? Ela foi substituída pela idolatria, né? Ela foi substituída por um conjunto de regras do homem, né? Cujo homem, não é? Cuja figura, né, de um homem santo e infalível foi instituída na Terra, tá certo? De que se considerava e se considera até hoje ele como um pai universal, um pai infalível, não é? Então, aos poucos, não é? Todos os ritos pagãos que são ritos não cristãos, eles foram entrando na igreja. E a igreja, ela foi se apagando, né? Então, como nós vimos aqui, né, no ano aqui de 476 até 1453, né, a igreja, não é, com a introdução, não é, dessas festas pagãs, né, dessa principalmente de ser frequentada por pessoas, né, que não tinham um novo nascimento, que não entendiam quem era Jesus Cristo, né? Realmente isso, com o passar do tempo, né, a idolatria ela foi, né, tomando um espaço, né, e aí realmente, né, o homem ele começa a comandar a igreja. O homem começa a ditar regras, né, sendo que nós já temos a base, que é a palavra se chama Jesus Cristo. Então Jesus Cristo foi substituído. A sua palavra foi substituída. Não é? Isso gerou, não é, durante quase 1000 anos o período de trevas da igreja, né? Então, cabe um alerta aqui para mim, cabe um alerta para você, não é? De que, é claro, Deus não quer que a gente seja perseguido, que a gente não é nada disso, né? Mas que a gente tenha realmente um posicionamento mediante a palavra, um posicionamento mediante conhecimento, e é por isso que nós estamos aqui, né? O objetivo da Escola Bíblica em Ação realmente é essa, irmãos, né? É que a gente realmente, né, tenha uma consciência, né, de que o ensino, de que a palavra, ela deve ser o quê? Respeitada, ela deve ser praticada, né? E essa igreja, não é? Ela é representada pela igreja de Tiatira, não é? Como nós falamos, né? Todas essas 7 igrejas,
Elas estão localizadas na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E essa cidade de Tiatira, não é, ela era um posto militar, não é, do Império Romano. Era uma cidade estratégica em todo o reinado, não é, todo o reino romano. Ela era realmente uma cidade importante, não é? Posto militar, não é? Porém, como nós estamos falando em idolatria, havia um culto muito forte, como nós também já vimos. Além um culto muito forte ao imperador, um culto muito forte, não é, ao homem, havia um culto muito grande a Jezabel, né? Jezabel, que representava a imoralidade sexual, né? Então, realmente, a cidade de Tiatira, né, ela tinha um apelo de imoralidade sexual muito grande. E, consequentemente, a idolatria, né? A idolatria realmente era o carro-chefe de Tiatira. Tá certo? Nós vamos agora para o momento de louvor. Na sequência, nós estaremos lendo Apocalipse 2, de 18 a 29, não é? Que explica, na verdade, a carta à igreja de Tiatira. Tá certo? Então, nós vamos verificar aqui, né, que a igreja, ela possui, existe alguns elogios, na verdade, mas não deixa de ter as queixas. Principalmente, não é? A queixa maior era que era uma igreja que tolerava Jezabel, né? Que tolerava realmente a perversidade. Tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Nós vamos ouvir agora um louvor abençoado, né? Um louvor realmente que entre realmente no nosso coração, no nosso entendimento, né? Esse momento de louvor e adoração é extremamente importante, né? Para que a gente ouça, para que a gente medite, né? E para que a gente deixe o Espírito Santo ministrar nos nossos corações, né? O louvor é chamado a Ele a glória, né? Cantada, ministrada pela Gabriela Rocha. Amém? Na sequência nós voltamos. Deus abençoe e que a gente receba realmente essa palavra, essa ministração do alto do Espírito Santo do Senhor. Deus abençoe.
se viu e nunca se ouviu falar de um Deus como tu. És invencível, a Ele a glória. Pra sempre, sempre. Amém, amados? Nós acabamos de ouvir esse louvor maravilhoso da Gabriela Rocha, a Ele é Glória, não é? E como é importante nós sabermos, termos realmente o entendimento do que estamos cantando, né? Do que estamos louvando. Quando eu e você louvamos e declaramos no reino espiritual a Ele a glória, a Ele Jesus Cristo a glória, a Ele o poder, a Ele a dignidade, a Ele a santidade, a Ele a honra. Não é isso que nós estamos declarando, né? Porque a glória de Deus, né? Aqui a glória de Deus é a sua presença na humanidade. A glória de Deus é a presença em toda a humanidade. A glória de Deus, não é a manifestação real da sua presença. E a maior manifestação da sua presença foi o Verbo que se fez carne, né? Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É a maior manifestação da glória de Deus, da presença de Deus, porque é o próprio Deus encarnado. Então, é o maior milagre, a manifestação do Filho, a manifestação do Pai no Verbo. Amém? Então, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é? O nosso Deus é o Deus que nos dá a origem de tudo. Tudo vem dele. A nossa vida, o nosso ministério, não é? Tudo é por ele. É ele que sustenta. Ele é o sustentador através da sua soberania, através da sua palavra. Quem nos sustenta é a sua palavra. E tudo é para ele. A nossa vida é para ele, o nosso ministério é para ele. Amém? Então é um louvor realmente maravilhoso. E como é importante, amados, como é importante nós, além de cantar, além de louvar, além de adorar, nós entender, né, o que realmente nós estamos declarando. Amém? Bom, a gente tem um canal aberto aqui para você fazer perguntas, né, dúvidas, críticas, sugestões. Você pode me mandar no meu número, que é o 19993052651. Você se sinta aí absolutamente à vontade. Esse é o meu zap, é o meu número de telefone. A programação da nossa igreja, você já sabe. Às quartas-feiras nós temos o culto de estudo e oração. A primeira quarta-feira do mês é o culto da família. Domingo às 10 horas nós temos a escola bíblica dominical. Às 19 horas o nosso culto de celebração. O primeiro domingo de cada mês é o culto de ceia. Para a honra e glória do Senhor, para a glória do Senhor, para a presença do Senhor. E nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes. Amém? Vamos à segunda parte agora do nosso tema central. Eu convido você a abrir a Bíblia, nós estaremos lendo Apocalipse 2, de 18 a 29.
Nós estaremos lendo Apocalipse 2, dos versos 18 a 29. É uma mensagem para a igreja de Tiatira. A partir do verso 18, observe comigo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependa das obras que ele incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Então somente conserves o que você tem, até que venha. Não somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até a autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim, como também eu recebi a autoridade do meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muito bem. Carta endereçada a Tiatira. E eu inicio essa carta dizendo quem está falando. Jesus Cristo, é sempre ele que inicia dizendo ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, escreva. Escreva porque quem está falando é o Filho de Deus. É o Filho do Altíssimo, é o próprio Deus, que tem os olhos como chama de fogo, que tudo vê, que tudo observa, que tudo sente, que tudo observa, que tudo vê, que tudo constata, que tudo sabe, né? Então, na verdade, é absolutamente inquestionável, né, todas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que tudo quer. Tanto é verdade que o verso 19 começa o quê? Eu conheço. Jesus Cristo conhece, igreja. Amado, Jesus Cristo conhece a mim, a você, a minha intenção, a sua intenção, o meu coração, o seu coração, né? Então, todo o elogio inicial, né, que Jesus Cristo ele carrega em suas cartas quando há realmente elogio, não é? São elogios, na verdade, para dizer, eu conheço. Estou vendo o que vocês estão fazendo. Eu estou vendo o esforço. E aqui em Tiatira, não é? O esforço, o elogio, qual é? Primeiro, o amor. O amor da igreja de Tiatira a Deus, o amor de Tiatira aos relacionamentos, à comunhão dos irmãos,
E aqui há a mensagem na cruz, porque quando há amor no relacionamento de Deus, de nós para com Deus, é um relacionamento na vertical, e na horizontal é entre irmãos, entre a igreja, entre o corpo. Então é realmente o primeiro elogio sempre é o seu amor, não é? É o seu amor a mim, diz o Senhor, é o seu amor entre os meus, não é? Entre os meus servos, entre os meus irmãos, entre os meus filhos, não é? Um outro elogio e que Jesus Cristo ele sempre o faz é relacionado ao serviço. Serviço que, na verdade, nós sabemos que é o ministério, os ministérios ativos da igreja, né? Todos aqueles ministérios, tudo aquilo, né, que Deus levanta, né? Se Deus levanta para o ensino, né, que se ensine, né? Deus levante para a fé, que se tenha fé, se Deus levante para administrar, que se administre, enfim, né? Todos os ministérios ativos da igreja, né? Então há também esse elogio muito forte a Tiatira, como há também, né, esse elogio da fé. Fé que sempre, meu amado, sempre está ligado ao quê? A perseverança, né? E essa fé aqui, né, ela, sem esse ingrediente, né, nós não agradamos a Deus. É absolutamente o que? Agradar a Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento espiritual, não é? É de fé, de crer, né? De acreditar e de perseverar na sua palavra, que é um ponto extremamente positivo dessa igreja. Outro ponto positivo é a paciência, né? É a paciência, que é a mensagem de Cristo, né? Outro, que ele fala aqui, que a obra aqui ela é mais numerosa do que as primeiras obras, né? Então Jesus Cristo ele se interessa sim pelas nossas obras. É claro, né, que antes vem o amor, que antes vem o serviço, que antes vem a fé, que antes vem a perseverança, mas que também venham as obras, né? Não as obras mortas, não as obras para homens, não obras para servir homem, né? Não obras para servir um homem infalível, que ninguém é infalível, né? Amém? Então, há obras para servir ao Espírito Santo, obras para servir a Deus. Amém, igreja? Então, esses são os... né, esse é o grande elogio que a igreja de Tiatira possui. E note, não é? Nós somos elogiados por Jesus Cristo quando a nossa igreja, quando o nosso comportamento, não é? Ele é desta forma. Então, por isso que a gente diz que essa carta ela é absolutamente atual, porque Deus se alegra quando nós desenvolvemos esse amor, o amor não fingido, o amor para com Jesus, né? O amor para Deus, o amor para irmãos, né? Deus ele se alegra quando a nossa igreja está e tem e possui os ministérios ativos, todo mundo trabalhando, todo mundo servindo. Como há também alegria, né, para que Deus, né, desenvolva, né, para que Deus realmente receba esse desenvolvimento da fé, e Ele nos ajuda, porque Ele dá uma porção de fé igual a todos, e depois cabe a nós buscarmos, né, uma fé maior, orando e clamando e pedindo. Amém? Mas não tudo é flores. Há também uma queixa muito forte para essa igreja, que, como nós vimos anteriormente, essa igreja ela tolerava Jezabel. Ela tolerava Jezabel e a perversidade dela, né? Porque ela ensina e pervertia os servos. Observe o verso 20 comigo novamente, amados. Observe, leia comigo. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição
e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Puxa vida. Não é? Jezabel, e aqui é importante nós sabermos, né, a origem, esse paralelo que Jesus ele traça aqui. Quem era Jezabel? Jezabel era uma rainha, ela era muito perversa, muito má, né, e que levou o povo a adorar ídolos pagãos. Né? E a maior característica de Jezabel era que ela não cedia à autoridade. Né? Não cedia à autoridade. Seu marido era o rei Acabe, o rei de Israel, né? E eu selecionei um texto aqui para nós, né, verificarmos, né? Para nós entendermos um pouco mais. Eu convido você a 1 Reis 21, se você pode abrir a sua palavra, a sua Bíblia. 1 Reis, no capítulo 21, nós teremos aqui um exemplo, né, do que representa Jezabel. 21, eu estarei lendo os versos 25 e 26. Acompanhe. Nunca houve ninguém igual a Acabe, né, ao rei Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Percebe? Aqui em Apocalipse, Jezabel seduzia, aqui instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou diante dos olhos do filho de Israel. Bom, então aqui está claro, né? Uma mulher que ela não cedia à autoridade, principalmente do marido, e a mulher que não cede à autoridade do marido, né? Aqui é realmente a ruína do casal, né? E que nesse caso, o marido, né, o Acabe, né, realmente, né, ele permitia que a sua esposa assim o fizesse, ele instigava, né? E não é diferente aquilo que nós lemos, né? Essa profetisa, né, essa chamada Jezabel, nessa época ela seduzia. E veja o que Jesus Cristo está dizendo aqui: ela seduzia os meus servos a praticar o que? A prostituição. Né? Então, aqui é um grande alerta. Né? É um grande alerta para mim, é um grande alerta para você como igreja, não é? Porque há realmente, né, essa possibilidade de nós sermos o quê? Seduzidos. Né? Então, que em nome de Jesus, né, essa queixa, não é, que Jesus Cristo faz à igreja de Tiatira, né, ela não seja uma verdade nas nossas vidas. Porque imediatamente há a correção. Imediatamente, como o nosso Deus é um Deus misericordioso, ele sugere o quê? Uma correção. Né? 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Tempo para arrependimento. É o que Deus, é o que Jesus Cristo faz comigo e com você. Então, nesse caso, a grande queixa, o grande pecado da igreja era o quê? A sedução. Não é? A igreja estava permitindo a sedução, né, para que houvesse a prostituição. E Jesus Cristo, antes efetivamente do julgamento, ele pede à igreja: arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se como, igreja? Se ajoelhando, clamando, pedindo perdão, né? Realmente voltando a crer que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Né? O novo nascimento, é o arrependimento. Arrependa-se. Arrependa-se. Um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, né? Porque quando nós nos arrependemos, Jesus Cristo nos perdoa e coloca realmente no mar do esquecimento. É como se nós nunca tivéssemos pecado. É como se nós não tivéssemos nenhum tipo de mancha. É dessa forma que Jesus nos vê quando efetivamente e quando realmente nos arrependemos. Né? Mas há realmente também um julgamento àqueles que não
se arrependem. Aqueles que não se arrependem, infelizmente, serão julgados. Né? Aos seguidores, aqueles que realmente seguem Jezabel, aqueles que eram do meu caminho e não são mais, aqueles que nunca foram, aos seguidores de Jezabel, eles serão que acamados. Haverá doença, haverá enfermidade, haverá grande tribulação, haverá atribulação e haverá o quê? Morte. Não é? Então, nosso Deus é um Deus de proteção, de promessa, é um Deus de cura, um Deus realmente misericordioso, né? Mas é um juiz. É um juiz. Ele nos dá a oportunidade de todos nós nos corrigirmos, nos arrependermos. Né? Mas em um determinado momento ele diz, olha, se você realmente continuar, você, né, passará realmente por grandes tribulações, morrerá, né, e ficará acamado. Né? Mas, não é? Da mesma forma, não é? Não é? Da mesma forma que o nosso Deus, ele há de pedir essa correção e há de julgar, ele é um Deus também de promessa. Né? Ele é um Deus de promessa. Porque essa promessa, ela passa, não é isso que é importante, e eu e você, nós entendemos. Essa promessa, ela passa por aqueles que se arrependem. Ela passa por aqueles que efetivamente buscam o quê? A correção do Senhor. E a promessa aqui, ela é clara. Né? A promessa aqui, ela é absolutamente clara. Ela diz, a autoridade sobre as nações será daqueles que me seguirem. Terá autoridade em meu nome. Né? No nome santo, no nome poderoso de Jesus, essa autoridade, essa presença, né, que nós vimos no nosso louvor, no cântico, não é? Então, na verdade, a autoridade de Jesus Cristo, ela é passada para nós como filhos, né, como servos, né? Como aqueles que vencemos o quê? Vencemos, né, a sedução. Né? Porque o verso 26 ele é claro. Né? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então essa é uma grande promessa na minha vida. Essa é uma grande promessa na sua vida. Essa é uma grande promessa de Jesus Cristo a todos aqueles que guardarem até o fim, né? Guardarem, né? E perseverarem na palavra, nas obras. Né? Tá certo? Então, essa será realmente a promessa. Esse será o grande galardão. Né? E o outro, né? E o outro, né? Assim, veja, leia comigo 28. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, né, Jesus Cristo dizendo, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Olha que lindo. Eu lhe darei a estrela da manhã. Se você pode, eu vou ler o verso 16 de Apocalipse 22, logo no finalzinho, já terminando o livro da Revelação, um pouco antes da conclusão do livro, não só do livro do Apocalipse, como da própria palavra. Né? Então, quando nós vamos ao Apocalipse 22, o verso 16, o próprio Jesus dizendo, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas, a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Que coisa maravilhosa. Né? Nós teremos posse do Espírito Santo do Senhor. Nós teremos posse do próprio Jesus Cristo. Nós teremos posse de Deus.
né? Posse no sentido, né, de nós estarmos na presença, né? Honrando, glorificando e adorando a Deus, a presença do Espírito Santo, a presença do Filho do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Que presente, que promessa linda, né? A posse de Jesus Cristo, né? O poder de Jesus Cristo, né? A autoridade de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo, a presença do Filho, a presença do Pai e do Espírito Santo, né? Como uma família, né? Tá certo? Então isso é maravilhoso, né? A estrela da manhã, Jesus Cristo. E, como sempre, Jesus Cristo termina, como sempre, João escreve, inspirado pelo Espírito de Cristo, no verso 29, quem diz: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito, né, está dizendo à igreja, o que Jesus Cristo está dizendo à igreja. Quem tem ouvidos ouça, realmente quer dizer o que, igreja? Isso vai acontecer, né? Isso será realmente, né? Isso será realmente cumprido. Amém? Para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Bom, terminamos então esse quarto período, né? Terminamos, né, essa carta, né, essa quarta carta, né? Nós já vimos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, hoje acabamos de ver carta à igreja em Tiatira. Eu convido você, né, esse final de semana, durante a semana, leia novamente essa carta, né, dos versos aí 18 a 29, né? Logo, mais à noite, nós estaremos postando, né, no YouTube, não é, a gravação do programa, tá certo? Não é? Então, se aprofunde, leia, medite, ouça, né, o nosso entendimento, né, no tema central que foi hoje a carta à igreja em Tiatira, tá certo? E se aprofunde realmente, né? Você realmente terá, né? E o Espírito Santo vai falar com você também, te revelando, que ele vai revelando a sua palavra, que é a palavra dele. Tá certo, amados? É realmente sempre um privilégio, né? É realmente né, uma alegria nós estarmos juntos, a oportunidade que Deus nos dá de falar da palavra dele, porque a palavra é dele, né? Tudo dele, igreja, né? Tudo vem dele, tudo é para ele, né? Novamente, né, o meu zap aqui, o meu número de telefone é 9, do celular, 993052651, né? É o 19, né, aqui em Indaiatuba. Pedidos de oração, perguntas, você realmente sinta-se, né, à vontade, né? Nós estamos aqui para servi-lo. Amém? Né? Então, que o Espírito Santo tenha falado com você, né? Que realmente, né, essas aulas, esse tempo, né, ele sirva realmente para, né, nos auxiliar no entendimento, né, para que a gente realmente, né, nos sirva para aumentar a nossa fé e a nossa perseverança, né, num Deus que é soberano. Servirmos um Deus que está no controle. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos o seu santo nome, Pai. Nós agradecemos a ti, Senhor, esse momento, essa aula. Nós agradecemos a ti a sua palavra, porque ela é a sua palavra. Nós agradecemos a ti os louvores, os cânticos. Nós agradecemos a ti a sua presença. Que o Senhor continue em nome de Jesus Cristo nos ensinando. Que o Senhor continue em nome de Jesus Cristo aumentando a porção da nossa fé, da nossa esperança. Que o Senhor esteja à frente da nossa igreja, da sua igreja. Que o Senhor esteja à frente em nome de Jesus do nosso ministério, Pai. Se há alguém entre nós que ainda não conhece, não te conhece, Pai. Se você hoje está nos ouvindo e ainda não conhece a Jesus Cristo e quer recebê-lo, fala assim: pastor, eu quero. Para isso, peça perdão
peça perdão a Jesus Cristo, peça perdão a Deus e declare que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele está presente para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o seu santo nome. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Amém? Nós vamos agora para a nossa bênção apostólica. A bênção apostólica, né, é para que realmente a gente receba do Espírito Santo, né, a unção do Espírito Santo, através do amor de Deus, né, que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e comunhão, né, do Espírito Santo do Senhor, né, nos dê realmente um sábado abençoado, né, um domingo realmente repleto de bênçãos, da presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu agradeço. Amém? Um grande abraço a todos, realmente um sábado, né, de bênção, um domingo na presença do Senhor. Amém? Vá, participe da escola bíblica, da sua igreja, participe dos cultos, amém? E nós estamos aqui na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Se você sentir no seu coração, realmente nos faça, né? Venha nos fazer uma visita. Para a honra e glória do Senhor, é esse programa. Amém.